Olá, eu sou a professora Manuela. Seja bem-vinda a esta videoaula. Vamos dar continuidade ao que começamos a estudar no nosso encontro virtual, né? A gente já falou sobre o interior da superfície da Terra, já vimos como que as rochas são constituídas, né? Como que se dá a formação das rochas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre fóssil. Aí você me pergunta, professora, o que são fósseis? E o que esse Pokémon aí, esse fóssil tá aparecendo, né? Esses Pokémons aí. Então, exatamente por isso. Porque esses Pokémons, né, que tá vendo aqui, ó, Kabuto, Kabutops, eles são fósseis, né? Eles aparecem como fósseis. Mas você já parou para pensar o que são fósseis? O que significa combustíveis fósseis? A gente já falou um pouquinho sobre isso lá na aula quando a gente estava falando sobre sedimentação. Por que isso? Porque os fósseis, pessoal, eles são feitos a partir de rochas sedimentares. Então, o que é um fóssil? Fóssil nada mais é do que as marcas, né? Os vestígios, os restos de animais, de vegetais, de organismos que já viveram aqui no ambiente terrestre há cerca de milhões de anos atrás. Então, quando os paleontólogos, aqui, olha, tá vendo? Não mexa por quê? Foi uma descoberta extraordinária. Então, quando os paleontólogos eles começam a fazer as escavações deles, eles começam então aí a achar dentro dessas rochas sedimentares vestígios de animais, vestígios de vegetais, de algas, de bactérias, de tudo aquilo que já viveu aqui no ambiente terrestre e há cerca de milhões de anos atrás. Aí você se pergunta, mas como que a gente sabe que foi há milhões de anos atrás? Isso daí, pessoal, vai ser um estudo muito rigoroso, né? Muito minucioso. Por quê? Porque os paleontólogos, os geólogos, eles vão ter que estudar a rocha, eles vão saber que tipo de rocha é aquela, quais são os minerais que formam essas rochas, né? Qual é a matéria-prima dessa rocha. E com isso, com essas camadas sobre camadas, estudando essas rochas, a gente vai saber aí, mais ou menos, estimando aí mais ou menos a idade dessas rochas, e com isso a gente vai saber mais ou menos quando que esse organismo viveu aqui no ambiente terrestre. Então, fósseis são vestígios de vida que já teve aqui e agora, né? Não tem mais, né? Morreu. Enfim. Como, por exemplo, aqui, olha, tem essa foto desse lindo dinossauro aqui, ó. Esse dinossauro lindo, maravilhoso. Então, olha, esses restos são o quê? Ossos, pelos, penas, carapaças, dentes, escamas, fezes também, troncos, né, madeiras. As madeiras podem ser petrificadas, né, sofrer o processo de fossilização, pólen, restos de folha. Então, qualquer organismo pode virar aí um fóssil, né, dependendo aí se ele está ou não nessa rocha sedimentar, nesses sedimentos aí. Olha aí os paleontólogos, né, os cientistas estudando, achando aí essas espécies. Se a gente observar aqui nesse GIF, aqui embaixo, olha, nós temos aqui um fóssil que foi descoberto, né, um vestígiozinho que foi descoberto nessa pedra, nessa rocha. Tá vendo que ele está quebrando essa rocha? E ele, dentro dessa rocha, ficou este vestígio aí. E o que são esses vestígios? São rastros, podem ser pegadas de animais, marcas, né, da folha, como, por exemplo, se a gente observar aqui, ó, nesta imagem, nós temos aqui, ó, pegada a folha, e nós temos aqui esse peixinho aqui. Então, em geral, né, na rocha, há partes ou marcas dessas estruturas que já compuseram aí o ser vivo. E essas marcas, elas são bem resistentes aí à decomposição.
No entanto, a parte orgânica ela é completamente substituída por minerais. Isso significa petrificar. Então, como que ocorre o processo de fossilização? Toda a matéria orgânica, toda a parte orgânica daquele indivíduo, ela vai ser substituída por minerais, fazendo aí o processo de fossilização. Então, o fóssil nada mais é do que aquele organismo que foi petrificado. Nós temos aqui uma madeira que foi petrificada. Se vocês observarem aqui do lado esquerdo do seu monitor, nós temos aqui essa madeira que pertence lá aos Estados Unidos, tá? No Arizona. Então, essa madeira aqui, ela foi sendo petrificada. Minerais foram se apoderando delas, vamos botar assim, né? Apropriando aí e fazendo com que essa madeira ficasse petrificada, preservada. Aqui do lado direito também nós temos essa petrificação, só que aqui já é na nossa mata do nosso país, no Rio Grande do Sul. Então, como que isso acontece? Como que isso acontece? Observem aqui. A gente vai pegar aqui um exemplo de um animal marinho, tá bom? Então, o animal está aqui, o peixinho, ele morre, sua matéria orgânica vai para o fundo. Aqui no fundo vai começar a vir o soterramento dele. Pedacinhos, moléculas, partículas de sedimentos que estão soltando de alguma rocha, acaba vindo e soterrando todo este animalzinho aqui. Então, olha, quando ele começa a ser soterrado, vai começar aí o processo de fossilização. Tá? Então, ele vai ser compactado, ele vai ser achatadinho aqui, ó, vai sendo compactado nas camadas desse sedimento. Após uma série de reações químicas, né, esse material ele vai se tornar como parte de uma rocha. Aí, daqui a muitos e muitos anos, o que vai acontecer? Escavações, trabalhos dos paleontólogos. Olha aí o paleontólogo trabalhando, é um trabalho bem minucioso, bem cuidadoso, feito com muito amor e carinho, né? Porque pode ter aí descobertas incríveis. Olha. Então, assim vai fazendo aí o trabalho, as escavações dos paleontólogos. Petróleo. Bom, como eu falei lá no início, a gente estava falando assim, mas o que são combustíveis fósseis, né? Combustível fóssil nada mais é do que um combustível, do que um fóssil que virou um combustível, né? Quando o corpo dessa matéria orgânica, ela vai entrar em decomposição, ela vai soltar substâncias químicas a partir dessa decomposição. Essas substâncias químicas, dependendo da pressão, da temperatura que ela estiver ali no meio dessa decomposição, vai ser transformado aí em petróleo. E o petróleo e o gás natural, eles são encontrados juntos, né? E eles são considerados aí um importante recurso de energia. E o gás natural, ele está sendo muito usado, né, e estudado para substituir, então, o petróleo. E o carvão mineral, porque tanto o petróleo quanto o carvão mineral, eles são mais poluentes do que o gás natural. Então, como que isso acontece? Como que isso se dá? Vamos olhar aqui. Então, nós temos aqui o petróleo e o gás natural, como que ele ocorre. Temos aqui a matéria orgânica. Tá vendo? Temos aqui a matéria orgânica que foi indo para aqui para o subsolo, olha. Ele está vindo aqui para o fundo do mar, essa matéria orgânica está sendo toda depositada aqui no fundo do mar. Estes restos orgânicos, eles serão cobertos por várias camadinhas, olha, de sedimentos. Aí, depois que isso acontecer, então, quando essas camadinhas aqui vão sobrepondo toda essa matéria orgânica, e aqui ela vai exercer uma pressão e uma temperatura específica, que aí vai formar aí os chamados hidrocarbonetos. Depois de milhões de anos, vai acontecer então aí o petróleo. A gente vai ver direitinho como que isso ocorre num vídeo que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Por que o petróleo é tão importante e o gás natural é tão importante?
porque eles vão servir de combustíveis, né? Além disso, eles vão servir, o petróleo, por exemplo, ele vai servir de matéria-prima para vários compostos, né? Para vários itens. Por exemplo, a cola, plástico, pneu, perfume, batom, várias coisas são feitas a partir do petróleo, né? Mas para o petróleo acontecer, para o petróleo surgir lá debaixo lá do mar ou do solo onde ele está, ele vai precisar de condições adequadas de temperatura e de pressão. Para poder toda essa matéria orgânica depositada ali na superfície, né, que foi soterrada, ela começar então a formar o petróleo. Vamos ver um vídeo de como que isso acontece? Observem aí. Para um sistema petrolífero se constituir, milhões de anos foram necessários. Primeiro, o material orgânico foi depositado em um ambiente aquático, pobre em oxigênio, o que impediu a ação biodegradante das bactérias. As camadas mais antigas foram gradativamente soterradas pelas mais recentes e compactadas pelo peso das camadas superiores. Reações químicas no interior da rocha eliminaram os átomos de nitrogênio e o excesso de oxigênio, deixando somente as moléculas formadas a partir do carbono e do hidrogênio, compondo o querogênio. Ele irá gerar os hidrocarbonetos líquidos e gasosos que compõem a rocha geradora. O hidrocarboneto migra através de falhas ou camadas carreadoras que atravessam as rochas e que funcionam como um caminho em direção à superfície da Terra. Durante o trajeto de sua migração, os hidrocarbonetos encontram uma camada denominada rocha capeadora, ou selo, que é impermeável e que impede que o fluido continue migrando para a superfície, sendo trapeado no espaço denominado rocha reservatório. A rocha reservatório é uma rocha porosa e permeável, com grande capacidade de armazenamento, e é ali que o petróleo fica depositado. Então, pessoal, é assim que acontece, então, toda essa mágica aí do petróleo, né? Vamos botar assim. O problema do petróleo é o seguinte, ele é tóxico, né? Então, se esse petróleo acontecer, vamos supor que aconteça um derramamento de petróleo, como nessa imagem aqui, olha, no mar ou no solo. O que vai acontecer? Vai contaminar aquela água, vai contaminar aquele solo. Com isso, vários animais, né, algas, toda a flora, fauna daquela região que está sendo contaminada vai sofrer. Por que isso? Por que eles vão sofrer por isso? Porque o petróleo é altamente tóxico. Imagina que essa ave, imagina aqui, observem, né? Essa ave, ela teve contato com o óleo, com o petróleo. As penas dessa ave vai ficar muito pesada, né? Elas vão ficar pesadas. Pesadas para quê? Para poder voar. Então, com isso, ela pode acabar morrendo afogada, por exemplo. E outros peixes também podem acabar morrendo sufocados porque a camada de óleo que está aqui pode tirar totalmente a oxigenação, né, a luminosidade também e vários outros problemas que podem ocorrer. Então, o petróleo é altamente tóxico e por isso que gera muito problema quando acontece algum derramamento de petróleo, desse óleo. E o carvão mineral? É bem parecido aí com a produção de petróleo. O carvão mineral, olha só, ele vai se formar, né? Ele foi formado, vamos supor, ele demora mais ou menos aí uns 300 milhões de anos, né? Para que o soterramento de fragmentos de vegetais se tornem aí o carvão. Do mesmo jeito que acontece com petróleo e com o gás natural, as condições adequadas sempre serão temperatura e pressão. Quando a temperatura estiver adequada, a pressão também estiver adequada, a pressão que está exercendo aqui
né, for adequada, então vai se formar aí o carvão mineral, esse combustível fóssil. Lá no antes, né, de terminar aí, vamos dizer assim, o século XIX, o carvão mineral ele foi muito utilizado, né, como fonte de energia por várias máquinas, né? Depois disso, ele foi substituído pelo petróleo. Só que acontece o seguinte, a queima desse carvão gera muita fuligem. Essas fuligens, quando a gente inala essas fuligens, ela acaba entrando nas nossas vias respiratórias. E isso faz com que aconteça graves problemas, né, nas nossas vias respiratórias. Por exemplo, essa fuligem, na hora que a gente está inalando, pode ir para os nossos alvéolos pulmonares, e isso prejudicar, então, a troca gasosa, a hematose acontecendo, né? Então, isso pode prejudicar muito o nosso pulmão, pode prejudicar muito nossa respiração. Aí eles procuraram aí uma fonte alternativa, que foi o petróleo. Então, o carvão mineral parou de ser utilizado, né, lá no fim do século XIX, e passou-se aí, então, utilizar o petróleo. Vamos seguindo aí. Aqui a gente consegue ver a proporção, né, dessa máquina, das máquinas que são utilizadas para retirar todo esse carvão mineral. Elas são enormes, essas escavadeiras. E o xisto? O xisto é um tipo de rocha sedimentar, né, aonde a matéria orgânica também foi depositada ali. Só que esse xisto, essas camadinhas, elas foram intercaladas com várias camadas de sedimento, que também sofreu aí pressão, temperatura elevada, e originou um gás aí do xisto e um óleo também, que podem ser extraídos. Só que esse xisto, esse óleo desse xisto, ele também é muito danoso, né? É muito prejudicial ao meio ambiente. A fratura hidráulica é uma técnica que vem sendo aplicada atualmente para se obter maiores quantidades de hidrocarboneto das rochas, principalmente aí no caso do xisto. O que seria isso? Esse método ele vai consistir em perfurar os poços até uma profundidade lá que dê para alcançar o xisto. Aí, com isso, vai se cavando vários dutos, onde são injetadas grande quantidade de água, de areia e outras substâncias químicas para poder fragmentar essa rocha e liberar aí os hidrocarbonetos. Se a gente observar aqui nessa imagem, olha, aqui está o poço de perfuração, água, areia sendo utilizados. Qual o problema disso? O problema é que vai se gastar muita água. Lembra quando a gente começou estudando aí o quanto de água se utiliza para fazer tal coisa, para fazer uma blusa, por exemplo? Até nesse processo de perfuração desse poço aqui, olha, é utilizado água, é utilizado areia, então a gente vai ter que escavar, vai ter que retirar a areia de algum lugar, e isso vai gerar impacto ambiental. Além do produto químico danoso, né, que vai contaminar aquela região ali, que pode acontecer aí, como a mesma coisa que aconteceu com o petróleo derramado lá no mar. Então, se esse produto químico aqui do xisto vazar, pode causar sérios danos aí ao meio ambiente. Minerais e metais, né, os minérios. Vocês já ouviram falar do Porto do Açu? O Porto do Açu, que tem ali em São João da Barra, ele é utilizado para exportação de minérios. O que seria isso? Da onde está vindo esse minério? Por exemplo, o minério aqui do Porto do Açu, muito desses minérios vem de Minas Gerais, né? E como que vem? Como que chega até aqui? Chega até aqui através de tubulações. São vários tubos gigantescos e de quilômetros que vão chegando até aqui no Porto do Açu, onde esse minério vem sendo transportado também com água. O que acontece? Para que isso serve? Esses minérios, pessoal, que são extraídos dessas rochas, eles vão ser utilizados para fabricar várias coisas. Por exemplo, moeda, latinha,
né? Aquela latinha de metal, moedas e vários pregos e várias coisas que podem ser utilizados tanto na parte industrial ou de artesanatos também. Então, a gente tem aí a obtenção de todo esse material, de todo esse minério, a gente utiliza para poder fazer artesanatos, para poder fabricar um prego, por exemplo, né? Para fabricar coisas para a indústria ou coisas para livre comércio mesmo, como artesanato, por exemplo. Jazidas. O que é uma jazida? Jazida é onde a gente encontra aquele minério em maior abundância, né? Por exemplo, em maior proporção, em maior quantidade. Quando a gente fala assim, uma jazida de ouro, é porque é onde tem muito ouro. Então, tem muito ouro ainda para ser escavado, para ser retirado, né? Amianto. Amianto é um mineral que foi muito utilizado para fazer telha, para fazer caixa d'água. Só que o problema desse mineral é o seguinte. Esse mineral saía como uns pozinhos das telhas, né? Por isso que muita telha foi proibida a sua venda, muita caixa d'água foi retirada do comércio e agora substituída por aquelas caixas d'água que são azuis, sabe? Aquela caixa d'água azul que é grandona, de plástico. Então, por que teve essa substituição? Porque o amianto que continha na caixa d'água anterior era cancerígeno. E até mesmo de telha ternite, por exemplo, que tinha essa substância, né, amianto, soltava uns pozinhos. E quando a gente inala ou bebia a água da caixa d'água com esse amianto, poderia causar sérios riscos à nossa saúde. Então, acabou retirando esses materiais aí de circulação. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. E aproveite para tirar todas as suas dúvidas. Anote toda a dúvida que ficou nessa videoaula para você tirar no nosso encontro online, tá bom? Um beijo, bye bye!